Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 23 de outubro. Agora na Espanha, meio-dia e 39, no Brasil, 7h39 da manhã. Eu tô aqui no gráfico semanal da BTC para mostrar para vocês que esse candle aqui semanal, o desenho dele termina hoje, na virada da VWAP de domingo para segunda. Então, em poucas horas, o desenho dele vai se encerrar. Vai terminar como um candle ainda vendedor, provavelmente, com um corpo real muito tímido, engolfado pelo corpo real do candle anterior. Outros indicadores dão conta de que vem uma explosão ascendente, já que isso aqui é um candle que antecede um amplo movimento. Esses candles, gente, com corpos reais muito tímidos, como aqui, ó, eles antecedem um amplo movimento, que pode ser impulsivo ou corretivo. Aqui, no caso, foi aqui, ó, um candle com corpo real bem tímido, antecedeu essa ampla movimentação que levou a BTC para o all-time high, chegou a bater em 69 mil dólares. E aqui é bem provável que a gente volte a prestar continência em direção à VWAP semanal, que está ali acima de 26, quase 27 mil dólares. É isso que deve acontecer no squeeze. A gente está em vias de abrir uma bela amplitude ondulacional compradora. O MACD está fazendo ambas as exponenciais curta e lenta migrarem para a banda superior da métrica aos trancos e barrancos, porque está muito volátil, mas o fato é que a gente segue caminhando. É muito provável que essa explosão seja ascendente. Nesse momento a gente está aprisionado aqui na mediana do canal de Keltner, que por sua vez se confunde com a VWAP mensal. A gente está um pouquinho abaixo da VWAP mensal, que está em 19.400, 19.398. A gente agora está a 19.175. É bem provável que agora, com a proximidade da segunda-feira, a gente tente mais uma vez cruzar de baixo para cima a VWAP mensal, que por sua vez se confunde com a mediana do canal de Keltner, que está quase se confundindo com a base da nuvem de Shimoku, que também está quase se confundindo com a aresta superior dessa cunha triangular na projeção. Isso aqui é o verdadeiro encontro hecatômbico nuclear. Isso aqui ou vai explodir para cima ou vai explodir para baixo. Não vai ter jeito, vai ter que se decidir. Muito provavelmente essa grande cunha triangular vai explodir de forma ascendente. No intraday, a BTC está didática. Lambe a lower, volta para VWAP. Lambe a upper, volta para VWAP. Lambe a lower, volta para VWAP. Agora há pouco a gente deu uma bela lambida, esgarçamos a lower e voltamos para VWAP. Ontem os sinais fecharam rapidamente, hoje não vai ser diferente. A gente vai só buscar uma oportunidade aqui de entrada bem segura. E na seara fática, a Matic, a Matic é o gás do ecossistema Polygon, já tem 53 mil dApps, que são apps descentralizados, implantados na Polygon Matic. Gente, o valor de uma rede é proporcional à quantidade de usuários conectados a essa rede. A Matic, sim, está se candidatando a ser uma séria, uma potencial Ethereum killer no próximo ciclo. E a Web3 vai injetar 1,1 trilhão de dólares no PIB da Índia até 2032, dizem os analistas. E o valor de mercado da BTC vai bater 4,5 trilhões de dólares de forma meteórica, diz Katie Wood, uma gerente de fundos norte-americana da ARK Invest. Segundo ela, o catalisador dessa hecatombe que provavelmente vai levar a BTC para esse patamar, vai ser justamente a regulamentação. E o Lionel Messi agora é o novo garoto propaganda da BitJet. Agora ele entrou nesse merchan do mundo cripto. E na seara geopolítica e finanças internacionais, aliados de Xi Jinping preenchem os principais cargos da China em direção a um governo de um homem só. O Xi Jinping vai se consolidando como um dos homens mais poderosos do planeta e agora ele coloca todo o seu staff de aliados no comando dos principais cargos de regulação e estratégicos na China. Segundo a imprensa internacional, Xi Jinping está pavimentando esse novo viés da China de dominação global. E o Congresso do Partido Comunista Chinês,
que acabou por colocar o staff do Xi Jinping no comando dos principais órgãos reguladores e estatais do governo chinês, acabou por aprovar uma resolução que vai impulsionar as Forças Armadas chinesas e acelerar a reunificação de Taiwan. Isso sim tem o potencial de criar sim uma terceira guerra mundial. Para quem não sabe, o Joe Biden iniciou uma guerra econômico-tecnológica com a China, impedindo inclusive a China de ter acesso à indústria de semicondutores de Taiwan. Para quem não sabe também, Taiwan é um dos maiores produtores de semicondutores no mundo. São chips com transistores de até 5 nanômetros, uma tecnologia que é indispensável também para o setor militar, e essa guerra tecnológico-econômica startada pelo Joe Biden vai acabar acelerando a reunificação de Taiwan junto à República Popular da China, porque Taiwan, sendo um dos maiores polos de produção de semicondutores, vai acabar obrigando a China a reunificar, já que os chineses precisam de semicondutores de última geração para continuar a sua expansão econômico-tecnológica. E os superiates russos encontram um porto seguro na Turquia e também no Golfo, em Dubai especificamente. E isso acaba por esvaziar e criar uma evasão às sanções dos Estados Unidos contra a Rússia. Já são centenas de iates russos, de super iates, né? Que se encaminham aos portos da Turquia e também do Golfo, e isso acaba por assim dizer, esvaziar as sanções econômicas dos Estados Unidos contra a Rússia. É o novo normal, o mundo tá pirado, é muitíssimo provável que essa semana a BTC se decida por um lado. Essa explosão ascendente provavelmente vai levar ela para beijar um patamar próximo aqui a essa camada congestional de 30 mil dólares. Quem viver verá, daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.